Renovamos voltas de bom dia a todos. Nesta pequena cerimónia, é apenas usando a palavra o Sr. Dr. Vitório Machado, que nos vai falar sobre o homenageado Padre Pita. Perfeitamente à vontade e longe de qualquer protocolo, minhas amigas e meus amigos, irmãs, é um prazer estar com vocês hoje neste dia muito solene para todos nós, porque é uma obra que diz respeito a toda a cidade e a toda a região, mas acima de tudo à vossa abnegação, ao vosso carinho e ao vosso trabalho. Portanto, para todos, eu queria, acima de tudo, uma grande salva de palmas. Incumbiram-me de falar do Padre Pita. Não é fácil, era uma pessoa extremamente modesta e foi uma pessoa que passou fugidamente pelos Chaves. Quando regressou de Macau e veio para Portugal, confinou-se principalmente ao chamado bairro da Madalena, um bairro que foi sempre um bocadinho preterido pela própria cidade. Vivia numa casa extremamente modesta da Travessa de São José e era um homem muito simples. Os dados que eu consegui sobre ele não são muitos. Terá nascido na aldeia de Carvela, ali por cima do Brunheiro, ou mesmo em Chaves. Não é, o registro não nos elucida muito sobre isso. A 4 de junho de 1874. Era filho de Francisco José Pita e de Maria Filomena, possivelmente de apelido Laje, porque ele por vezes também assinava Laje. Pois algumas vezes cita esse nome. O padre Manuel Pita veio a falecer na aldeia de Carvela no dia 30 de outubro de 1951 e ali foi sepultado em sepultura rasa. Conta-se que numa das visitas a Portugal do bispo Dom António Joaquim de Medeiros, que era natural de Vilar de Nantes, levou consigo 3 jovens, entre eles o Manuel Pita, todos destinados ao Colégio do Seminário São José em Macau. Foi ordenado presbítero em 9 de julho de 1899, na capela episcopal do mesmo seminário, e nomeado missionário para a ilha da Hainan, na extremidade sul da China, junto ao Vietnã. Regressou a Macau em 1903 por motivos de saúde, que obrigaram inclusivamente a sua vinda para Portugal. Mas já no ano seguinte estava de novo em Macau e em Hainan também, voltando a Portugal em 1908, embora por uma curta duração. Permaneceu em Macau até 1924, quando partiu para Roma, onde foi representar a Diocese de Macau na exposição missionária no Vaticano. No mesmo ano representou a Diocese de Macau no primeiro sínodo plenário da China. Em 1927 foi desligado a seu pedido do serviço missionário e regressou como aposentado a Portugal, deixando para trás, além dos trabalhos apostólicos, vários estudos sobre a ilha da Hainan e uma importante ação evangelizadora e humana junto de uma população pobre e desprotegida. Em Chaves, veio morar numa casa modesta da Travessa de São José, no bairro da Madalena, que depois ampliou no que foi uma das melhores casas do bairro. Possuía também uma herdade no caminho do bairro Operário, que é chamada aqui a seguir ao Quinta da Nora, que o seu cunhado Manuel Isidro Batista lhe havia adquirido quando ainda se encontrava em Macau. É essa propriedade que o bondoso sacerdote veio a ceder em 1936 a umas freiras espanholas para recolherem pessoas idosas do concelho, vendendo inclusivamente a sua casa da Madalena. E aí se formou, pelos anos adiante, o chamado Lar de Santa Marta, com a colaboração de vários donativos e do auxílio de muitos, uma importante instituição de relevante cunho altruísta e caritativo.
Isto foi o que eu consegui sobre o Padre Pita. O que eu mais vos posso acrescentar é aquilo que resulta da própria recordação pessoal. O Padre Pita aparece no bairro da Madalena por volta de 1930 e tal. Eu não era habitual no bairro da Madalena, eu pertencia ao mobiliário do meu pai. O meu pai era juiz e conforme ia andando de comarca em comarca eu ia sempre atrás dele, mas nas férias eu vinha cá. Recordo-me que nessa altura, menino de calções e de bibe, eu andava num colégio na Régua, num colégio de uma senhora Dona Júlia Loureiro e de uma Dona Branca Janeiro, e tinha-me comprometido que todas as sextas-feiras comungaria. Em altura mais ou menos como esta de Pascal, eu faria às sextas-feiras, comungaria às sextas-feiras. Mas entretanto vim para Chaves. Nas férias, o meu pai vinha deslocado e vim para Chaves. E acontece que eu não queria quebrar essa promessa e fui ter com o Padre Pita. Fui ter com o Padre Pita. O Padre Pita era um velho que podemos, um bocadinho arisco. Não era muito sorridente. Normalmente de batina, sempre de batina. A ideia que eu tenho era um homem sempre muito afogado em calor. Algumas vezes vi de chapéu de palha. E usava muito para se abanar, não um leque com toda a certeza que ele poderia ter trazido da China, mas usava um abanador, destes abanadores dos fogões de palha. Normalmente vivia numa casa que era na Travessa de São José. A Travessa de São José era aquela ruinha que ficava atrás do antigo quartel dos Arcos, ali na Madalena, que ele depois, aproveitando a compra do outro lado, fez um dos grandes edifícios de Chaves. Planta do Sr. Engenheiro Raul França Dória, e foi uma das primeiras casas feita com blocos de cimento cá em Chaves. Foi uma casa que todos conheceram depois, onde esteve o Dr. Espírito Santo Esteves e onde esteve também a Polícia Judiciária. Depois deslocava-se todos os dias, então, para o estabelecimento em frente do bairro do Largo da Madalena, o estabelecimento do Sr. Raul Leite. O Sr. Raul Leite tinha o estabelecimento, o Sr. Benjamin Raul Leite, que era em frente do outro lado da Madalena. Sentava-se num dos grandes caixões que ele tinha à porta, sentava-se lá e conversava com as pessoas. A sua atividade aqui em Chaves restringiu-se fundamentalmente a ser pároco da Madalena. A igreja, não existia ainda freguesia da Madalena, nem tampouco paróquia. A igreja da Madalena tinha nascido com um triste destino. Foi uma igreja extremamente rica de exterior, com barroco muito rico, mas a alturas tantas, circunstâncias financeiras trazidas pelo próprio terremoto de 1755, deixou de vir dinheiro para a construção da Igreja da Madalena, e a Igreja da Madalena dentro é pobre, não tem nada. Aquilo que tem foi aquilo que herdou da antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui do Largo das Freiras, do convento das Freiras. Mas isso foi uma coisa que aconteceu apenas nos fins do século XX. No princípio dos 1900 e tal é que começou a dedicar-se a isso. Não me parece que tenha havido, antes do Padre Pita, outro padre a exercer na Igreja da Madalena, que é a igreja, como todos sabem, é uma igreja de São João de Deus. A Igreja da Madalena é uma outra, que está só, tem o resto de paredes, tem o resto de paredes ali ao lado. E ele acompanhou então foi o padre efetivo realmente dessa igreja da Madalena. E aquilo que cumpriu foi, pela primeira vez, dar movimento regular à assistência religiosa daquele bairro. Depois dele vieram muitos padres, veio o Padre Norberto, veio o Padre Meireles, veio o Padre Carlos, até que finalmente com o Padre Lípio se foi instituída a própria paróquia. Foi instituída a própria paróquia. Bem, mas como eu contava, o Padre Pita recorria a ele para cumprir a obrigação que eu tinha de comungar às sextas-feiras. Acontece, porém, o seguinte, é que eu de doutrina não sabia nada. Eu não tinha aprendido doutrina nenhuma. E o Padre Pita
não lhe pareceu natural ministrar-me a comunhão sem primeiro me fazer umas perguntas triviais sobre a doutrina, a que eu, infelizmente, não respondi. Não respondi porque eu não sabia. O que me mereceu um cachaço, ele, volto a dizer, era um bocadinho marisco, e todas as vezes que me encontrava daí em diante, eu era vizinho dele, ele perguntava-me sempre se eu já sabia um bocadinho mais de doutrina. Ora bem, como lhes disse, eu só aparecia em Chaves nas férias, e era dessa altura o meu contacto com ele. Fora disso, quando eu vim definitivamente para Chaves, em 1957, já o padre Pita tinha morrido. Eu não acompanhei o grande movimento, soube do grande movimento de que ele foi a alma, de que ele foi o grande impulsionador para a formação da Popular de Santa Marta, ouvi falar, ouvi contar as histórias, porque havia pessoas que o ajudavam. Uma delas, eu tenho aqui que há pessoas que na própria bairro da Madalena o ajudavam muito. Uma delas era a Dona Maria Guimarães. Dona Maria Guimarães era uma das senhoras que lhe ajudou muito, a Dona Aninha Vitorino, e tudo isso, uma série de senhoras que ajudaram e colaboraram com essas irmãs. A Guerra de Espanha, nessa altura, tinha começado, era em 36, começou em 36 até 39, e as irmãs vieram em boa hora. Pensou-se naquela altura adaptar lá embaixo o antigo convento de São João de Deus, ao lado da igreja. Pensou-se ainda adaptá-lo ao primeiro lado. Não foi para diante a ideia, não foi para diante. De maneira que tudo aquilo que se fez a partir daí não é como o testemunho direto. Eu, nessa altura, assisti a muitas situações. Creio que colaborei uma vez com o Sr. José Guimarães e com outras pessoas no arranjo de uma caminhonete que entrou num daqueles cortejos que se fez, que eu estaria cá também ocasionalmente, fazendo uns bonecos, umas coisas, que colaborei também, mas, fora disso, nada mais. Ficava-me, como a todas as outras pessoas da Terra, a grande admiração, o respeito e a obrigação de admirar o papel que desempenhou esse padre simples de Carvela, o padre Manuel Pita. Todos nós, é para nós um motivo de muito orgulho e, acima de tudo, reavivar a sua memória e reavivar e fortalecer e exaltar o trabalho realizado pelas irmãs durante todos estes anos. Muito obrigado.